Olá, alunos, sétimo ano. Eu sou a professora Milaira e eu vou corrigir com vocês a atividade da aula 2 que está no seu Classroom. Então vamos lá. A atividade 2 da aula 2, ele começa lá, leitura do texto e após responda a atividade 1 e 2 da página 44 do livro. Então vamos lá pro livro. Então a gente vai ter o texto aqui e a pergunta 1. A pergunta 1 fala: escreve em ordem crescente as temperaturas que aparecem nos textos anteriores. Então, a gente vai olhar aqui as temperaturas que possui. Vamos lá. Ó. Temperatura 25 graus Celsius. Então, 25 graus Celsius é uma temperatura. Continuando. Na segunda parte do texto, a gente tem menos 3 graus Celsius aqui e 30 graus Celsius aqui, beleza? Então, vai lá. Menos 3 graus Celsius e 30 graus Celsius. Aí, na terceira parte, 6,6 graus Celsius. E acabou o texto. Então, vamos lá. Temos mais uma temperatura de 6,6 graus Celsius. Então, a gente tem ao todo 4 temperaturas, isso? Então, vamos lá. Ele quer que coloque na ordem crescente, ou seja, a ordem crescente do menor para o maior. Então, quem que é o menor? O menor é menos 3 graus Celsius. Então, menos 3 graus Celsius. Depois, 6,6 graus Celsius. Depois, 25 graus Celsius. E por último, 30 graus Celsius. Então, essa aqui é a ordem que ele precisa, que é a ordem crescente. Vamos lá, 2. Ele fala lá. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, a temperatura mais baixa registrada no Brasil foi de aproximadamente menos 11 graus Celsius em Xanxerê, Santa Catarina, em 1953. Já de acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, que é o EPAGRI, a temperatura mais baixa registrada foi em Caçador, Santa Catarina, em 1952, que foi de menos 14 graus. Utilizando o sinal de menor e maior, compare os números negativos apresentados no enunciado. Então, a gente tem o menos 11 graus Celsius e menos 14 graus Celsius. Então, a gente pode compará-lo eles assim, ó. Menos 11 graus Celsius é maior que menos 14 graus Celsius. Ou menos 14 graus Celsius é menor que menos 11 graus Celsius. Tranquilo? Vamos lá, para o próximo exercício. O próximo exercício tá lá no Classroom de vocês, lá no formulário. Então, ele lê assim, ó. Considerando os números menos 40, mais 10, 0, menos 30, menos 80 e menos 105, qual é, da letra A, o menor dos números? Então, qual deles é o menor dos números? Vamos lá. Lembrando que menor, se a gente olhar aqui, a gente tem número com sinal negativo e número com sinal positivo. Então, o menor deles é o que tem sinal negativo. Lembra lá que eu já falei de novo, que quando a gente tem número negativo, o menor é aquele que possui maior valor. Então, vamos lá. Se o número negativo de maior valor é o menor, então, entre eles, o menor é menos 115. Então, vamos lá. O menor é menos 105, né? 115, 105. A letra B, ela pede o maior dos números. O maior dos números, se a gente olhar lá, é quem? O mais 80. O maior é sempre o que está positivo, não é? Entre o positivo e negativo. Então, mais 80. A letra C, não temos? Então, vai lá. Número 2. Qual é o número menor? Então, a gente vai olhar lá.
Qual que é o número menor? Entre 1 e menos 10. Se a gente pôr na reta numérica, quem que vai ser menor? O menos 10. Então, entre 1 e menos 10, o menor é menos 10. Na B, ó, entre menos 20 ou menos 10. Quem que é menor? Lembra lá? Quando eu tenho sinal negativo, o menor é aquele que apresenta maior valor depois do sinal. Então, entre menos 20 e menos 10, o menor é menos 20. Lá. Entre mais 30 e 0, quem que é menor? O 0. A D, entre mais 20 e menos 30, quem que é menor? Menos 30. A E, entre menos 20 e 0, quem que é menor? O menos 20. A C, entre menos 50 e mais 20, ou seja, o menor é o número negativo, menos 50. De novo, a G, entre mais 10 ou menos 10. Então, o menor é o que possui valor negativo, então é o menos 10. E entre menos 15, menos 30 ou menos 15. Então, o menor é o menos 30, tá? Então, a gente vai dar uma confusãozinha assim, porque a gente sempre pensa que 15 é menor que 30. Porém, no número negativo, o menor é o que tem valor numérico maior. Então, é o 30. Então, menos 30 é menor que menos 15, tá? Vamos lá. O exercício 3. Carlos e seus amigos disputaram um jogo eletrônico. Ao final da partida, o resultado ficou assim. Carlos, 3 pontos ganhos. Luiz, 8 pontos perdidos. Pedro, 7 pontos ganhos. E Júlio, 0 pontos. Então, observando a pontuação de cada um, quem ganhou o jogo? Quem ganhou o jogo é o que tem mais pontos ganhos, não é? Então, quem ganhou o jogo foi Pedro. Então, Pedro ganhou o jogo. O 4, lá é o último. Escreva os números inteiros, menos 400, mais 620, menos 840, mais 1000 e menos 100 na ordem crescente. Então, vamos lá. Ordem crescente é do menor para o maior. Qual desses números é o menor deles todos? Vamos lá. O menos 840. Então, primeiro vai vir o menos 840. Vai lá. O menos 840 que é menor. Depois do 840, eu vou ter o menos 400. Depois do menos 400, a gente vai ter o menos 100. E depois, o mais 620. E por último, mais 1000. E aqui tá minha ordem crescente. Então, menos 840, menos 400, menos 100, mais 620, mais 1000. Pessoal, esse sinalzinho que vem na frente aqui não é um tracinho de separação, ele é um sinal de menos. Porque lembra lá, a gente está trabalhando números inteiros. Números inteiros eu vou ter os números negativos e os números positivos, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, gente, pergunta. A professora tá online nos horários de aula, que seriam em sala de aula, tarde. Qualquer dúvida, tá lá o cashzinho, é só perguntar. A professora vai tirar dúvida, beleza? Então, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá assistindo. Bons estudos e até mais.